paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é um tema bem interessante que é Deus está no controle da história porque Ele vive. Eu estava refletindo alguns dias atrás que infelizmente muitas pessoas, apesar de acreditarem em Deus, não creem mais que Deus possa intervir na história da humanidade, na história da sua própria vida, por exemplo. Mas quando nós olhamos para o período bíblico, para a história da humanidade, nós vemos várias vezes que as pessoas viveram guerras, tribulações, momentos difíceis, terríveis, momentos sem esperança. Mas Deus sempre estava mostrando que estava no rumo da história. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Amós e de Abacuque, que foram dois profetas menores do Antigo Testamento, nós vemos que eles pregavam constantemente contra a injustiça, contra a maldade, contra a iniquidade, contra o pecado que havia no coração do homem. E eles pregavam contra juízes injustos, contra governantes injustos, contra leis injustas. Por exemplo, Abacuque fala no capítulo 3 que ele se sentia alarmado com tudo aquilo que estava acontecendo. E ele pede ao Senhor por avivamento. Ele pede ao Senhor para que Deus intervenha na história. E é interessante destacar que Deus, sim, Ele já sabe a vontade dEle para a nossa vida. Mas mesmo sabendo disso, é necessário buscarmos, orarmos ao Senhor, lermos a sua palavra, buscarmos viver uma plenitude de vida com Deus, para que Deus manifeste em nosso viver a sua vontade. A vontade do Pai é boa, é perfeita, é agradável. Aí você pode me perguntar assim, Mirles, mas isso pode ser muitas vezes romântico. Prega que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Sim, pode parecer às vezes, mas essa vontade de Deus, ela vai nos custar muita oração, muita leitura bíblica, muitas lágrimas, muitos sacrifícios, muita renúncia. E é por isso que nós temos que buscar ao Senhor, para saber a vontade dEle para a nossa vida. E quando nós vemos o período bíblico, o período do Novo Testamento, Antigo Testamento, sempre vemos que Deus estava conduzindo o rumo da história exatamente como Ele queria. Por exemplo, nós vemos que quando Jesus nasceu, Herodes tentou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, querendo impedir que Cristo nascesse. Mas Deus guardou Jesus e permitiu que ele vivesse para que o propósito salvífico fosse cumprido. Quando nós olhamos para a questão do julgamento de Jesus, vemos muitas ilegalidades, muitas injustiças, mas na injustiça dos tribunais humanos, Deus manifestou a sua justiça. E nós podemos entender isso quando olhamos também para João 19, por exemplo. Quando Jesus estava perante Pilatos e Pilatos questiona assim a Jesus, olha, você não vai dizer nada em sua defesa? Você não vai argumentar nada em sua defesa? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender, para te fazer viver ou para te crucificar? E aí Jesus fala assim, olha, você não teria autoridade se do céu essa autoridade não te fosse dada. Então, Jesus está mostrando exatamente que todo o poder pertence a Ele, que a história estava no controle dele. Podemos ver outro exemplo muito extraordinário, que é quando Jesus sabia exatamente que a sua hora estava chegando, que a crucificação estava chegando, mas mesmo assim ele ora no jardim do Getsêmani. Nós temos que buscar compreender a manifestação da vontade de Deus para nós, mesmo que seja difícil e dolorosa, mas lembre-se que é boa, perfeita e agradável, e que Deus quer conduzir a nossa história no rumo que Ele realmente planejou para nós. Nós podemos ver, por exemplo, que quando Pilatos mandou Cristo para a crucificação, isso em João 19, nós vemos, por exemplo, em João 19, dos versículos até o 20, por exemplo, nós vemos que Pilatos colocou aquela inscrição na cruz de Jesus. Este é o rei dos judeus. E os judeus ficaram irados, chateados com aquilo. E Pilatos fala assim, olha, o que escrevi, escrevi. E a Bíblia fala que essas inscrições foram feitas em hebraico, latim e grego. E o mais interessante nisso é que hebraico era a língua dos judeus, a língua dos religiosos.
Grego era a língua dos intelectuais da época e latim era a língua do povo, a língua do Império Romano. E Pilatos foi usado por Deus para dizer exatamente aquilo que Deus queria mostrar para a humanidade, que Cristo era o seu único filho que estava se sacrificando pelos pecados da humanidade. E o que é mais extraordinário nisso, gente, é que mesmo nesse momento de dor, Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai. Jesus, em nenhum momento, ele pensou em desistir, porque ele sabia que aquele propósito deveria ser cumprido. E ali ele triunfou exatamente sobre as trevas. Nesse período de Páscoa, nós podemos compreender que o sacrifício de Cristo por nós, o sacrifício na cruz, é algo tão maravilhoso e tão extraordinário que nos deve causar comoção, nos deve causar contristamento, né? E entender e poder vislumbrar que Cristo se fez maldição por nós e Ele é a nossa justificação, porque a ira de Deus foi aplacada. Ele é a nossa propiciação, Ele é a nossa redenção, nossa remissão de pecados. Cristo se fez cordeiro por nós, para que a ira de Deus fosse aplacada e para que a barreira da culpa fosse quebrada, fosse caída. Nós podemos entender, gente, que Deus sempre conduziu a história como Ele realmente quer que ela seja. Nós vemos que na humanidade as pessoas enfrentaram guerras, pestes, doenças, fome, coisas realmente terríveis, né? E é algo que nós estamos vivenciando também hoje, nesse contexto, né, de enfermidade, de morte. Nós podemos ver que Deus está buscando evidenciar o seu propósito para a igreja. Temos que buscar, temos que clamar, temos que orar para que a igreja de Cristo seja avivada, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para Deus. Porque quando houver arrependimento, avivamento, haverá transformação. Haverá transformação política, social, educacional, em todas as searas da humanidade, nas searas de nossa vida também, por exemplo. E é interessante porque Deus está no controle da história, porque Ele está vivo. Quando nós olhamos para aquela passagem de Mateus 28, quando nós vemos que as mulheres vão até o túmulo de Jesus para procurar, né, para visitar o seu corpo, os anjos que lá estavam, anjos que tinham as vestes alvas como a neve, que tinham um aspecto de relâmpago, eles perguntam para aquelas mulheres: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? O nosso Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Nós temos 2000 anos de história da igreja para comprovar que Cristo nunca ficou sem voz na história e que Ele sempre conduziu a história no rumo exatamente que Ele quer que ela esteja. Por exemplo, nós estamos vivenciando um contexto de caos, um contexto de morte, um contexto assim realmente terrível. Mas Deus está mostrando que o Filho do Homem está às portas e que Cristo está voltando. Deus está evidenciando que o reino dele não é aqui, mas o reino dele está próximo. E nós temos que manifestar a sua palavra, a sua vontade, para que a humanidade compreenda quem é o nosso Deus. A Bíblia fala que em toda a história não se ouviu falar de um Deus tão forte, tão glorioso e tão poderoso, que nós possamos realmente entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas e entender que Cristo ressuscitou e que Ele está vivo e que quando Ele cumpriu a vontade do Pai na cruz, Ele estava mostrando para nós que o seu sangue é valioso e que o seu sangue é precioso e que nós não podemos brincar com uma vida de pecado ou brincar de ser cristão. Por quê? Porque Cristo se fez maldição por nossa causa, né? E que hoje possamos entender que Deus sempre esteve, sempre estará no controle da história e da humanidade, porque o nosso Deus sempre conduziu a história no rumo certo. Então, é isso. Feliz Páscoa, né? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe, divulgue com seus amigos, tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!